O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Então, vamos começar com o texto que ele coloca já no item 1, capítulo 5, ele fala: a ideia primeiro que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, deve ser, na origem, unicamente baseada sobre o depoimento dos sentidos. Na ignorância das leis, as mais elementares da física e das forças da natureza, não tendo senão suas visões tolhidas, por meio de observações, já podiam julgar pela aparência. Então, Allan Kardec começa dizendo que era muito difícil para aquelas pessoas primitivas entenderem o mundo que eles estavam vivendo. Então, eles tinham alguma coisa assim, achava que era de um jeito, porque tinha o dia e a noite, tinha as fases da lua, e isso tocava diretamente a eles, né? Essa transição de dia para noite e das 4 fases da lua, e também do céu estrelado, né? À noite o céu ficava bonito, estrelado, que eles chamavam de lanternas de cristal, e isso aí para eles deve ter sido assim, alguma coisa diferente, mas que eles não tinham condições de explicar e de entender o que era. Interessante a gente colocar o seguinte: por que Deus fez assim? Porque Deus oferece a seus filhos todas as possibilidades de crescimento, desde as coisas mais simples às mais complexas. Então, você está no lugar e você vai descobrir onde você está. Né? Você está ocupando um espaço e um tempo. Então, o que é isso aqui? Onde eu estou? Isso chama a atenção dos filhos de Deus. Aqueles que não se preocupam com isso, eles ficam à deriva, mesmo estando em lugares interessantes, mas eles não se interessam por saber onde estão. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai viajar para um país aí, não se preocupa de saber que país que é, as origens, histórias. Né? Chegando lá, ele se vê no espaço-tempo, mas não tem a menor consciência de onde se encontra. Então, são pessoas que ainda não entenderam a necessidade de bem se situar onde quer que esteja, tendo em vista que ele é o portador de toda a estrutura da criação dentro dele. Então, ele tem que começar a expandir isso onde quer que ele esteja. Né? Então, eles só julgam pela aparência. E Allan Kardec vai continuar dizendo o seguinte: olha, em vendo o sol surgir pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluía-se naturalmente que ele girava em torno da Terra, ao passo que essa permanecia imóvel. Se dissesse então aos homens que é ao contrário o que ocorre, teriam respondido que tal coisa não seria possível, porque teriam dito: vemos o Sol trocar de lugar e não sentimos a Terra mexer. Olha que interessante que é isso, né? Então as pessoas iam dizer: olha, nós sentimos o Sol deslocar, mas a Terra não. A Terra fica fixa. Então essa é a primeira ideia da Terra, do geocentrismo, né? Então a Terra fica fixa e tudo gira em torno dela. Né? A Lua gira em torno da Terra, o Sol gira em torno da Terra e o cosmos, né, as estrelas também giram em torno da Terra e a Terra é fixa. Olha, essa visão ela está errada, como Kardec coloca aqui, mas foi a primeira coisa que se pensou. Como é que eu ia entender, né? Como é que aquelas pessoas iam entender que, na verdade, o Sol é que é fixo dentro do sistema, né? Ele é fixo e que os planetas, os satélites, né? E tudo mais gira em torno dele. Seria muito complicado para aquelas pessoas entenderem isso. Por quê? Porque aquelas pessoas pegavam aquilo que eles podiam tocar com os olhos. Então, uma abstração deste tamanho, de que a Terra é que girava em torno do Sol, era muito para eles. Né?
E eu vou dizer para você, isso custou para ser aceito pela humanidade. Eu estou falando dessa humanidade ocidental, porque existem tribos ainda no mundo, né? Existem povos que são primitivos. Aqui no Brasil nós temos, lá na Amazônia. Então, pessoas que ainda não viram, né, a civilização, que eles acham que é assim, que a Terra é fixa e o Sol gira em torno dela. Né? Então, Kardec vai continuar dizendo o seguinte, olha, a pouca extensão das viagens, que ultrapassavam apenas raramente os limites da tribo ou do vale, não podiam permitir que constatasse a esfericidade da Terra, como alhure supor que a Terra pudesse ser uma bola. Vocês já imaginaram, gente? Você pensa o seguinte, né? Você chega para uma tribo primitiva e fala para eles, olha, a Terra é uma bola que gira solta no espaço. Eles vão ficar malucos. Eles vão achar que a gente está brincando, rindo deles. É claro que a Terra tem as suas conotações, tem as suas esferas, enfim, mas, assim, num primeiro momento, a Terra é que está solta. Você pega uma foto dessa aí, desses que nós temos, né, tirada lá da Lua, e a Terra praticamente uma bola solta no espaço, e você diz para eles assim, olha, você mora aqui. E não vão aceitar, não vão conseguir entender. Isso demorou para entender. Vou dizer para vocês que lá nos anos 60, né, quando os astronautas foram à Lua, pela primeira vez que eles fotografaram a Lua à distância, ou mesmo antes de chegar na Lua, fora dela, né, na atmosfera, fora da atmosfera, a pessoa achava difícil entender aquilo. A gente achava, eu me lembro, que a gente achava que aquilo era uma coisa bonita, uma alegoria. E depois é que estudando, foi aprendendo. Então você imagina como isso era difícil de chegar, e é difícil de chegar numa mente que ainda está no campo do primitivismo. Então ele vai dizer, quando se vê ainda... Não, vamos pegar aqui em cima. Os homens não poderiam se manter senão sob os pontos mais elevados, em si, supondo habitada por toda a sua superfície, como poderia viver no hemisfério oposto com a cabeça para baixo e os pés para cima? A coisa parecia ainda menos possível com o movimento de rotação. Quando se vê ainda, em nossos dias, que já se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas não se rendem conta desse fenômeno. Não deve, pois, admirar-se que os homens das primeiras idades não teriam jamais suposto. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Para a Terra dar uma volta em torno do Sol, que ela leva 365 dias nossos, né? Ela vai a uma velocidade de 107.600 km. Como é que você vai entender um negócio desse? Quer dizer, você está viajando a 107.600 km por hora. E você não sente. Ninguém sente isso. E fora esse movimento, nós temos o de rotação, que é dela em torno dela, que é 26 mil km por hora. Então vejam vocês, que coisa estranha que é isso. Como é que a gente vai entender um negócio desse? Hoje se entende, se sabe, pela lei da gravidade, né? Mas para muita gente isso não é meio estranho. Esse negócio que o Kardec coloca aqui, você ficar lá no hemisfério norte e no hemisfério sul, e você não cai, né? Você está girando, não cai. Isso aí, minha gente, foi complicado para que a humanidade como um todo começasse a entender isso. Isso na Idade Média não tinha sentido nenhum. Isso começou a ter sentido no século XVIII, por aí. Ou depois de Newton, depois dos grandes estudiosos aí do cosmos. Então, isso tudo foi muito difícil de ser entendido. Muito. É isso que Allan Kardec está colocando aqui. Ele está mostrando para nós que no livro A Gênese, nós estudamos tudo aquilo que diz respeito a nós no mundo que vivemos, inclusive a nossa adaptação a essas realidades astronômicas, né? Então, vamos colocando aqui. Olha. No item 2, Allan Kardec vai colocar: a Terra era, pois, para eles, uma superfície plana,
circular como uma pedra de lagar, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão usual, ainda usual, ir ao fim do mundo, seus limites, sua espessura, seu interior, em face inferior, o que havia embaixo era desconhecido. Então, a Terra para eles era essa coisa aqui, né? Essa coisa meio que plana, a gente ficava aqui em cima, né? Embaixo era a estrutura que era desconhecida por eles, que seria a estrutura que sustentava essa coisa plana. Era essa a ideia que se tinha da Terra. Né? Então, vamos continuar para ver o que a gente pode pegar mais aqui. Ó. Então, o céu, aparentando uma forma côncava, era, conforme a crença vulgar, uma abóbada real, onde as bordas inferiores repousavam sobre a Terra. Então, aqui está a Terra plana, que vocês estão vendo. Aqui vinha a abóbada estelar, né, a abóbada do céu, que terminava na Terra. Era isso que eles viam, gente. Era exatamente essa a visão que se tinha da Terra. Então, vou convidar você a dar uma olhadinha aí à noite, quando você estiver no lugar que for possível ver as estrelas, né? Você vai ver como é que eles sentiam. Que toda a abóbada fechava, né, nas bordas da Terra. E isso, para eles, era lógico. A Terra plana e tudo fechando em torno dessa Terra plana e tudo girando em torno dessa Terra. É isso que eles tinham em ideias, né? Muito bem. Sem nenhuma noção de infinito de espaço, incapazes até de concebê-lo, os homens supunham esta abóbada formada de uma matéria sólida, daí o nome de firmamento, quer dizer, ficar firme, né? Que tem sobrevivido à crença. E que significa firme, resistente. É do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego hermatos, firme, arrimo, suporte, ponto de apoio. Com certeza você já ouviu falar, né? No firmamento. Então, o que significa isso? Você pensa logo o céu, né? Mas por que chama firmamento? Porque ele supunha que aquilo ali era firme. Era uma coisa estabelecida pelo Criador, né, que chamava de Urano, estabelecido por Urano, Deus Urano, e que era firme, compondo o visual dos terráqueos. Era essa a ideia. Vai dizer para eles que aquilo tudo gira, né? Você vê que quando os sumérios começaram a estudar astronomia, que eles viram que tinha corpo celeste que mudava, né, de lugar com mais intensidade, eles começaram a chamar de corpos errantes, que para nós chega como planeta. Então, planeta é corpos errantes, porque naquela abóbada firme, algo mudava de lugar. Marte mudava, Saturno mudava, Júpiter, Vênus, que amanhecia de tardezinha, ele estava no lugar, depois ele ia subindo, depois sumia, porque fazia isso, né? Aí sumia. Então, eles chamavam de corpos errantes, que chegou para nós como planetas. Então, já estava tendo um avanço nesses estudos. Bom, ainda Kardec vai colocar, agora no item 4, as estrelas, das quais não podia supor a natureza, eram simples pontos luminosos, mais ou menos grossos, fixas na abóbada, como lâmpadas suspensas, que chamavam de lâmpadas de cristal, dispostas sobre uma só camada e, por conseguinte, todas elas a uma mesma distância da Terra, da mesma maneira que se as representam no interior de certas cúpulas pintadas de azul para figurar o azulão celeste. Às vezes a gente vai colocar mais um templo, né? Isso é coisa mais de templo. Aí você chega lá, você vê aquela abóbada, né, azulada e com as pontinhas aí de estrelas. Era a visão deles, aquilo era fixo, não mudava. No princípio, depois que eles viram que alguns corpos movimentavam, que no caso aí, os planetas. E mais tarde, né, eles foram vendo que as constelações também
giravam, mudavam. Então foi um avanço, tudo muito gradativo. Tá? Por isso é que é interessante a gente estudar, porque tudo vem de maneira a ser entendido no tempo certo. Então, quanta coisa nos resta ainda para aprendermos e que estão guardadas, aguardando o nosso crescimento espiritual para chegarmos aos entendimentos. Você viu o André Luiz na obra dele? Ele fala assim: tem coisas que eu não tenho como dizer para vocês, porque não tenho vocabulário na Terra para eu me expressar. Então, aí a pessoa desencarna. Chegando lá no mundo espiritual, ele, por exemplo, vai para uma região bem interessante, né, de muitos estudos, de muito trabalho, então ele vai conhecer essas coisas. Quer dizer, na Terra eu não podia saber disso, porque aqui não tem paralelos, né, para fazer uma comparação. Agora, lá eu já posso. Então, por isso que no Livro dos Espíritos eles dizem, né, que a gente aprende na Terra, no mundo espiritual, em pouquíssimo tempo, o que a gente levaria muito tempo aqui. Então, veja como que você está crescendo. Hoje você já pode participar de um estudo desse, e ler um livro desse, né, a Gênese, e já começar a entender. Então, nós estamos progredindo. É isso que vale saber. Né? Então, vamos dar continuidade aqui nos nossos slides. Ainda no item 4, Allan Kardec vai dizer, olha, as estrelas das quais não podia supor a natureza eram simples pontos luminosos, mais ou menos grossos, fixas na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma só camada e, por conseguinte, todas elas a uma mesma distância da Terra, da mesma maneira que as representadas no interior de certas cúpulas pintadas de azul para figurar o azulão celeste. Foi o que nós tínhamos lido antes, né? Para a gente repetir, para gravar isso. Então é muito comum quando a gente vai a um templo, às vezes a gente está fazendo turismo, né? A gente está lá naquele nosso turismo e a gente vai a uma igreja dessa antiga, é muito bonito, são construções lindas, né? E a gente vê isso lá. Então o que estão representando? A ideia que se tinha de como a Terra existia, fixa, né? Então a nave da igreja, os bancos, né? Os altares, aquilo tudo é fixo. E em cima, a abóbada que cobria aquela parte fixa. Então, as arquiteturas seguiram esse padrão da mentalidade, né, humana primitiva para mostrar como é que era essa relação do homem com o céu. Mais tarde, eles criaram as igrejas góticas, que aí eles faziam aquelas torres pontiagudas, né, que pareciam que iam para o céu. Aí já dava um outro sentido. Não, eu posso ir a esse céu. Então, essa é a possibilidade, né, que a arquitetura gótica ela dava para nós. Então, vamos continuando. Né? A formação, no item 5 agora, ainda, né? A formação das nuvens por evaporação das águas terrenas era, então, igualmente desconhecida. Não se podia vir a pensar que a chuva que cai do céu tivesse sua origem sobre a terra, de onde não se via a água subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, fontes celestes e fontes terrestres, e reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que está de acordo perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de mantê-las. As águas superiores, escapando por frestas da abóbada, caíam em gotas, e de acordo com essa abertura, estando mais ou menos largas, a chuva seria suave, ou torrencial ou diluviana. Então veja que interessante. Então, a abóbada tinha aberturas, né? E essa água vinha de cima. E aí caía, né? Ou de forma suave, ou torrencial, ou diluviana, e ninguém sabia que era uma evaporação da própria água da terra que subia e fazia as nuvens.
Mais uma vez, quero colocar aqui nesse estudo isso, como que nós vamos aprendendo gradativamente. Então, se hoje eu já tenho essa noção, que é assim, num passado não muito distante, ninguém sabia. Sabe quando que a escola começou a ser aberta mesmo para todo tipo de vivente na Terra? Isso no final do século XIX. Antes não era aberta. Poucas pessoas que iam na escola. O restante da turma era camponês, camponesa, era marujo, sabe? Estava em outras atividades nos exércitos. Essa coisa começou mesmo a chegar ao entendimento da humanidade como um todo, né? Inclusive nos países mais de terceiro mundo. Né? Isso começou tem pouco tempo. Então, muitas vezes, você encontra pessoas que ainda têm dificuldade de entender isso aí. Porque esse estudo tem pouco tempo, que está aí à disposição. E Allan Kardec, já no século XIX, ele já colocava isso. Mas Kardec era um acadêmico, gente. Kardec era um professor, que com certeza ele ministrava ele dava aula de astronomia, né? Então ele ministrava essas aulas para os seus alunos. Mas quantos alunos iam às aulas de Allan Kardec em relação à população de Paris? Eram poucos. Então a gente tem que fazer, às vezes, um passeio na história para ver certas coisas que a gente ouve hoje e ter entendimento daquilo. Às vezes tem pessoas que falam as coisas tão... A gente até ri, né? Poxa, não é nada disso. Mas não é para rir, é para entender que tudo tem seu tempo de chegar nas mentes de cada um. Né? Agora, no item 6, a ignorância completa da unidade do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e do destino dos astros, que pareciam, aliás, tão pequenos comparativamente com a Terra, deviam necessariamente fazer considerar esta aqui como a coisa principal, o motivo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente ao intento dos seus habitantes. Este precedente perpetua-se até nossos dias, malgrado as descobertas da ciência, que tem trocado para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas creem ainda que as estrelas sejam ornamentos do céu para recreio à vista dos habitantes da Terra? Essa coisa é muito complexa, sabe? A gente não sabe direito o que é uma estrela. A maioria não sabe. Então acha que a Terra, que o nosso Sol, que são os maiores, porque estão mais próximos de nós. Mas às vezes você pega uma estrela imensa, 15, 20 vezes maior que o Sol, mas está tão distante que você vê ela pequenininha. Como é que uma mente vai fazer essa abstração? Ela vai ter que ter experiência, né? De distâncias, ela vai ter que ter esses conteúdos nela, de tamanho, distância, de frequência, de espectros. Isso aí foi com muito custo. E até hoje, tem pessoas que olham e não entendem isso direito, não. Né? Mas quer dizer que a estrela que eu estou vendo é um Sol, que nem o nosso aqui, é até maior, e tem também planetas girando em torno deles. Você vê, falar de exoplanetas é coisa recente. Eu me lembro, gente, que não tem muito tempo nada, ninguém acreditava que outros sistemas existissem, era só o sistema solar. Aí começaram a descobrir os planetas. Né? Bom, começaram a descobrir os planetas. Hoje já são mais de 5 mil que eles catalogaram, que é o mínimo do mínimo. E mesmo assim, eles juram que só a Terra tem vida. Você vê como é que vai ter que ter um tempo para eles entenderem que a vida se faz de outras formas também. Então, que você aí comece a pensar nisso. Então, não é só a água que produz a vida. Não. A água é um dos elementos, mas existem, né, outros elementos que a gente nem conhece. Tá? No item 7, não se tardou em perceber o movimento aparente das estrelas que se deslocam em massas do Oriente ao Ocidente, levantam-se à tarde e se deitam pela manhã, mantendo suas posições respectivas. Esta observação não teve durante muito tempo outra consequência senão de confirmar a ideia de uma abóbora sólida, arrastando as estrelas
em seu movimento de rotação. Vejam vocês como é difícil entender tudo isso. Porque aí, aquela mente acostumada, veja você, nós vivemos na fase animal milhões de anos que a gente olhava para baixo, né? Toda a nossa estrutura era para olhar para baixo. Andava sobre 4 patas e o olhar era para o chão. Aí, de repente, você levanta, fica erecto. Aí você vai ver as coisas que você não via antes. Então, quer dizer, fica difícil fazer a introspecção daquilo, porque é muita novidade, né? É aí que o homem vai ver estrela, que ele vai ver sol, que ele vai ver lua. Antes não, antes ele não via. Ele via fragmentos, mas assim, aquela realidade. E aí depois ele vai ver estrelas deslocando, complexos estelares, né, constelações, deslocando. Então foi muito, ainda está sendo muito novo para o homem. Então, se a pessoa quiser entender mais profundamente, ele precisa estudar astronomia. E será que todo mundo quer estudar astronomia? Provavelmente. O homem ainda está muito ligado à sua sobrevivência. Infelizmente. Ele só pensa na sua sobrevivência. E isso pode, isso impossibilita, às vezes, de avanços maiores. Por isso que Kardec coloca aqui na Gênese para o nosso entendimento. Essas ideias primeiras, ideias ingênuas, fizeram, durante longos períodos seculares, o fundamento das crenças religiosas e serviram de bases a toda a cosmogonia antiga. Então, tudo do passado, né, teve essa origem exatamente nesse estado de coisas, de observação. Agora, é claro, né, que o mundo estava cheio de espíritos ajudando o pessoal daqui, os primatas que estão evoluindo, mas eles não podiam queimar etapas. Então, aquilo era um conhecimento a ser adquirido pelos espíritos em evolução. Aí demorou, né, gente? Demorou milhões de anos. Você vê do Australopithecus, que é o primeiro ser depois do primata, né? Até hoje, são 7 milhões de anos. E ainda hoje, a humanidade não está toda ela pronta para essas verdades. Estão no aprendizado. Por isso que Allan Kardec colocou esse estudo aqui no Espiritismo. Porque nós, espíritas, que estamos tendo avanços interessantes aí no campo dos entendimentos do movimento da vida a nosso favor, nós temos que saber essas coisas também. Né? Então vamos dar sequência aqui. Agora no item 8, né, Kardec coloca, olha, mais tarde compreendeu-se, pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico na mesma ordem, que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semi-esfera pousada sobre a Terra, mas bem uma esfera inteira, vazia, ao centro da qual se encontrava a Terra, sempre plana, ou quando muito, convexa e habitada apenas na face superior, que já era um progresso. Aí vocês observam que gradativamente as pessoas vão começando a entender isso tudo. Isso, posso dizer para vocês, deve ter muito pouco tempo. Isso deve ter aí, pegar dos gregos para cá, né? Uns 2.500 anos, ou menos até. Tá? Que aí você começa, Copérnico começa a falar, Ptolomeu começa a falar, mais tarde Galileu, mais tarde outros, né? Kepler começa a estudar tudo isso, Halley também. Então começa a mostrar que, na verdade, é tudo diferente do que se pensava antes. Que a abóbada celeste é um conjunto de constelações, de estrelas, que fazem parte de uma Via Láctea, que é composta de bilhões de estrelas, e que a Terra participa do sistema solar, que está na periferia dessa galáxia. Aí André Luiz vem dizer que é como se fosse um edifício, onde, né, a estrutura do edifício seria o sistema. O Sol seria o principal pavimento, né, daquele edifício.
os planetas como andares daquele edifício. Isso é uma representação simbólica, claro, mas ele dá uma ideia de como é coisa pequena. Agora, o homem tinha que sentir que isso era grande, para que se firmasse de alguma maneira. Se ele já soubesse pequenininho no início, o pequenininho que nós somos e que a Terra é no universo, ele poderia se perder e não cresceria. Então teve que vir nesse avanço lento, porém gradual, para que começasse a se situar, saindo do infinitamente pequeno para o grande. Então isso foi uma proposta divina para o crescimento dos filhos de Deus, sem nenhum alarde, sem nenhum estado aí de alucinação. Ainda no item 8, Kardec coloca, mas sobre o que estaria pousada a Terra? Aí a Terra, como essa fotografia que tira do espaço dela, né? Em que ele estaria pousado? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas criadas pela imaginação, como a dos indianos, que diziam levada por 4 elefantes brancos, e estes sobre as asas de um imenso abutre, os mais sábios reconheciam que eles nada sabiam. O elefante, ele foi sempre uma figura assim muito grande dentro da mitologia, né, e da vida dos indianos. Eram os elefantes que resolviam as questões deles. Transporte, né? O elefante era aquela coisa portentosa que podia levar muitas pessoas e que era forte demais. E o elefante, então, a terra estava no dorso desses elefantes, 4 elefantes, e um abutre, né, uma ave imensa, né, é que levava essa terra. Então, quer dizer, era uma mitologia. Então, é o forte do elefante sustentando a grandeza da terra que era levada nos espaços por uma ave que voava céu afora. Uma ideia que eles tinham. Então, muitas vezes, em muitas gerações, se pensou nisso. Muitas gerações. Será que não tem ninguém lá que ainda pensa assim? Porque é difícil, meu amigo, minha amiga, você fazer uma abstração da Terra como ela é. E nós não vamos descobrir muito mais coisas sobre a Terra, sobre essa posição dela no espaço. Muita coisa para a gente descobrir. Então não é fácil. Por isso nós temos que interessar pelos conhecimentos da doutrina espírita. Então, eu estava comentando no vídeo passado, no estudo 13, que tem pessoas que dizem que o espiritismo é obra do demônio, é obra de Satanás. Olha que sério, né? Então, se nós estamos estudando isso aqui, junto com a ciência, então esse demônio é maravilhoso. E esse Satanás também. Então, você que às vezes está nos assistindo por uma curiosidade, né, do que seja isso, e às vezes pertence a um grupo que pensa que os espíritas são demônios, como eu contei, né? Tinha pessoas que saíam correndo quando me viam, que achavam que eu era o representante do demônio por ser espírita. Então, sim, vai pensando aí. Será que as religiões estudam isso? Eu fico pensando. Será que eles têm grupos de estudos falando sobre isso, como Kardec está falando aqui? Então, quando você tem o líder de uma religião abrindo ao entendimento de todos a verdade como ela é, essa pessoa é sensata. Essa pessoa quer o bem de todo mundo. Porque ela está instruindo as pessoas. Então, Allan Kardec é tudo isso. Ele poderia guardar esses conhecimentos com ele. Mas não. Ele colocou para todo mundo estudar. Veja que coisa interessante, que nós temos que refletir, né? Bom, aí continuando no item 9, conforme uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs, colocava nos lugares inferiores, de outro modo, dito nas profundezas da terra, ou debaixo dela, onde nada se sabia a respeito da estada dos condenados, chamado inferno. Isto é, lugar inferior,
E nos outros lugares altos, para além da região das estrelas, a estrada dos bem-aventurados. O termo inferno conservou-se até nossos dias, quando perdeu seu significado etimológico, depois que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra e que a astronomia demonstrou que não existe nem alto e nem baixo no espaço infinito. Nós temos, né, a informação e o conhecimento que no interior da Terra tem o núcleo da Terra, que é uma bola de ferro, né, composta de ferro, do tamanho do planeta Plutão. Então, é essa bola que sustenta o planeta, e tem o magma, né, que sai lá do núcleo até chegar na crosta. Então, isso tudo é muito hoje estudado. Então, não tem inferno lá. Tem lá estudos, tem vida, né? Tem vida microscópica, tem muito calor. Então, se estuda isso hoje. Existe um livro chamado Decifrando a Terra, que é um livro bem interessante, tem PDF gratuito, você pode baixar. Se estuda essa formação da Terra e se estuda o que tem lá no núcleo. Então, lá no núcleo não tem nenhum inferno. Lá tem uma bola, né, de ferro, que é a composição desse núcleo, e muito grande, e que sustenta, né, a Terra. Então, minha gente, você pensar no céu lá nas alturas, como é que fica, né? Então, era uma alegoria. Se falava isso para tentar explicar. Mas era uma coisa muito antiga. Tanto é que ele coloca nas teogonias dos pagãos, que não estudavam. Né? Os pagãos eram aqueles espíritos muito ligados à mitologia, mas sem entender o teor mitológico das coisas. Porque a mitologia é uma tremenda escola. Só que eles não entendiam aquilo. Então, tiravam as conclusões que eles quisessem tirar. Tá? No item 10, né? Sob o céu puro da Caldeia, que é lá na Mesopotâmia, né? Da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, pode-se observar o movimento dos astros com tanta precisão que os permitia abster-se de instrumentos especiais. Viu-se de início que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não permitia que elas fossem atarrachadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calculam seus movimentos e suas voltas periódicas. Eu gosto muito quando a gente estuda isso, porque é claro que aquele homem primitivo, ele não ia sair, por exemplo, o Homo sapiens, ele, depois do dilúvio, né, 13 mil anos atrás, nem de repente queria saber isso. Não. Hoje, tem pessoas que têm muita dificuldade de entender isso. Então, eles tinham ajuda de espíritos, que eram os exilados, né, que vieram para cá ajudar o homem, ou então espíritos superiores, que eles até denominavam de deuses, que ajudavam ali o pessoal. Então, essa iniciação foi programada, foi feita por espíritos mais inteligentes, acima do Homo sapiens, que já sabiam como é que as coisas funcionavam, a estrutura das coisas. Então, ali você vê, quando Emmanuel coloca que Jesus recebe os exilados, né, que formam o Egito, que formam lá os hebreus, que formam a Índia, e que formam o Ocidente, né, os ários. Então, Jesus fala para eles, olha, vocês precisam se resolver perante as leis de Deus. E eu preciso de pessoas que ajudem o povo que está vindo do primitivo. Então, vocês vão ajudá-los. E eu ajudo vocês. É uma contrapartida. Quantas pessoas estão sendo exiladas hoje nessa mesma contrapartida? Às vezes indo para mundos primitivos para ajudar as pessoas que estão no seu primitivismo lá. Mas é claro, sabe, gente? No meio dessa galera toda tinha muita gente rebelde. Muita gente rebelde.
que tentou perturbar o crescimento dos primitivos. E eles eram todos eles, muitas vezes afastados, né? Isolados no mundo espiritual, até que eles resolvessem a realmente serem pessoas do bem. Então é um trabalho constante, onde todos se interagem com todos. Então o universo é solidário. Então hoje nós podemos sair daquelas ideias primeiras, né, de que a Terra é plana, fixa e tudo girando em torno dela, para um projeto mais diferenciado, que é um dos planetas, um dos locais, né, que faz a evolução dos primitivos e que tem ajuda para aqueles que estão errando muito perante as leis de Deus. E estão instruindo todo mundo. Tudo sob os auspícios de Jesus e os seus prepostos. Então, o que você quer? Você quer ser essa pessoa rebelde, exilada, ou você quer ser um preposto do bem, preposto de um Cristo? Aí fica a tua escolha. Para você ser um preposto do Cristo, ou de algum Cristo planetário, você tem que saber essas coisas. Você tem que se interessar por isso. Senão você não vai sair daquele pontinho, né? Obscuro dentro da grandeza. É preciso a gente perceber, sabe, meu amigo, minha amiga, o Espiritismo está nos adicionando a outras possibilidades. Ou a gente aceita, cumpre e vai, ou nós vamos ficando aí, para trás. E não vale a pena, porque em algum momento eu tenho que arrumar a mala e ir. A evolução me obriga a isso. O self, né, que pulsa dentro da gente, ele nos obriga a evoluir. Tá? Ainda no item 10, né, no movimento diurno da esfera estelar, notava-se a imobilidade da estrela polar, em torno da qual as outras descreviam em 24 horas circunferências oblíquas paralelas, maiores ou menores, conforme o seu afastamento da estrela central. Este foi o primeiro passo sobre o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Das mais extensas viagens, permitir observar a diferença de aspecto do céu conforme as latitudes e as estações. A elevação da estrela polar acima do horizonte, variante com a latitude, pois sobre o caminho da redondeza da Terra. É assim que, pouco a pouco, foi feita uma ideia mais justa do sistema do mundo. Aqueles estudiosos lá do passado, gente, então vocês, eles não ficavam presos num lugar. Eles viajavam, eles iam para outros pontos, outras latitudes, para ver como é que era a visualização das estrelas. Né? Então, eles faziam, né? A estrela polar, ela foi um ponto referencial. Então, eles viam onde ela nascia, nas latitudes, e como é que tudo girava em torno. Então, isso é muito interessante. Ou seja, se você quer se identificar maior ou melhor, né, com todas essas informações, o que você precisa fazer? Precisa estudar. Tira aí um tempo da sua vida, não sei como. Ah, mas eu não gosto de estudar essas coisas. Meu amigo, tudo bem, ninguém vai te obrigar, né? Só que mais cedo ou mais tarde você vai ter que se interessar por isso. Então, você não vai ser nenhum astrônomo, talvez, agora, nem nenhum cientista da NASA, ou do Departamento de Astronomia da USP, ou do Unicamp, nada disso. Mas você vai começar a se interessar. Aí você vai ampliar a sua visão. Você vai ver que quando você começa a estudar essas coisas, você começa a ter uma visão mais ampla da tua casa, do bairro que você mora, da cidade que você mora. Porque você dá mais expansão à mente. Imagina uma mente do Cristo, né, que abarca a criação. Você pensou? Se a gente consegue aqui abarcar pequenas coisas, né, na nossa mente, imagina a mente de um Cristo. E para lá que nós estamos indo. Então, veja, é o convite. Aliás, o Espiritismo, ele nos coloca face a face com o progresso. Nos arranca do primitivo para o mais evoluído, sempre na medida
correta da nossa condição de entender o infinito. Percebe, minha gente? Como que é importante? Né? Ainda no item 10, Allan Kardec vai dizer o seguinte, olha, pelo menos 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto, Mileto é uma cidade lá da Ásia Menor, que hoje é na Turquia, e Tales era um filósofo lá, então chamado Tales da cidade de Mileto. Tales de Mileto, na Ásia Menor, conhecia a esfericidade da Terra, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Quer dizer, 2.600 anos atrás, o Ocidente já tinha essas informações. O que vocês acham que os romanos, né, se interessaram pela cultura grega? Porque sabiam que aquilo ali era fabuloso, era grande, muito além do comum. E eles, romanos, não poderiam ficar aquém disso. Então, eles se interessaram grandemente pela cultura grega. Aí criou-se a cultura greco-romana, né? Porque eles queriam levar aquilo para Roma, para os estudiosos de Roma. Ou você acha que Roma era só exército que matava, apropriava territórios? Não. Ele tinha estruturas também, né? Estruturas internas que faziam dele um império grande que durou quase 1000 anos. Você acha que uma coisa dura 1000 anos por acaso? Então é assim, se eu estou querendo aprender um pouquinho mais e um pouquinho mais na minha evolução, né, já de uma vez, eu tenho que começar a entender essas coisas. Ler, estudar, ver vídeos, sem muito assim, sabe, aquela coisa que eu estou sendo estudioso disso, mas pelo menos eu estou interessado nisso. Aí a gente vai continuar, né? Aqui no item 10 ainda, Kardec vai colocar, olha, um século mais tarde, Pitágoras, da cidade de Samos, né, que é da Magna Grécia, descobre o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e amarra os planetas e os cometas ao sistema solar. Então, quer dizer, Pitágoras começa a dizer, ó, o negócio é o seguinte, a Terra, ela gira, né? A Terra, ela gira em torno dela, que dá o dia e a noite, ela gira em torno do Sol, que dão as estações do ano, porque ela é oblíqua, né? Ela vai na obliquidade dela, vai dando as estações do ano, né? E os outros planetas também estão amarrados ao sistema solar. Então, cria-se, mostra-se o sistema. Como que é o sistema solar? Então, o sistema solar é assim, gente. Então, você tem o Sol, que é o centro, você tem as órbitas que os planetas fazem em torno do Sol, né? E no caso da Terra, ela gira, ela está inclinada, né? Porque ela está inclinada a 23 graus do seu eixo central. O que acontece? Ela promove as estações do ano, os equinócios e os solstícios. Tá vendo? Aí você tem temperaturas mais fortes numa época, menos outra, né? Mais amenas em alguns casos, e assim vai. Então a Terra tem essa possibilidade, ela dá aos seus moradores essa variação de temperatura para que o vegetal cresça, para que a pessoa vença as dificuldades, para que a pessoa se aprenda a se recolher no frio, né? A criar situações para que sobrevivam em baixas temperaturas ou em altas temperaturas. Então é uma escola, minha gente. Isso aqui é uma escola. E muitas vezes nós brigamos com essa escola, né? Achamos que essa escola não é tão assim interessante, né? Porque tem chuva, tem sol, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, nada. É a escola que nós precisamos. Isso tem um valor psíquico imenso. Quando a gente estuda na psicologia esses movimentos que a Terra faz, você vai observar o quanto que isso alavanca, né, o nosso conteúdo psíquico. É um outro estudo, é claro, mas só colocando isso para vocês. Como é importante saber disso. Então, Tales de Menezes, né? Tales de Mileto,
em 600 a.C., depois no 500 a.C., Pitágoras praticamente definiu a coisa. Ó, funciona desse jeito. Tá? E 160 anos antes de Cristo, Hiparco, de Alexandria, no Egito, inventa o astrolábio, né? que é esse instrumento aqui em cima. O astrolábio, né? Calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Aí já começa a entender o movimento disso tudo aí. Quando um planeta cobre o outro, né? Eclipse solar, né? Quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Eclipse lunar, né? Quando a Terra se interpõe entre a Lua e o Sol. E outras coisas mais, né? As elipses, as eclipses, as manchas do Sol. Começaram a perceber que o Sol é todo cheio de manchas, né? Que hoje é estudado, sabe-se hoje as razões disso aí. Então, vejam vocês, é claro, sabe, quero contar uma coisa para vocês assim, olha, que do aprendizado, do princípio, até o século XIX, demorou muito. A partir do século XIX, século XX agora, isso acelerou. Então, por isso que os que querem ficar, vão ficar. Porque os estudos estão muito acelerados. Nós estamos falando isso aqui, né, agora, daqui a alguns meses, sei lá, nós estamos falando isso no início do ano de 2024. Né? Então, daqui a um ano, mais ou menos, já tem mais informações, mais texturas, né, descobertas. Você vê a teia cósmica, que é a limitação do espaço no universo, foi colocada há pouco tempo. A geração do tempo, que é a curvatura do espaço, isso ninguém sabia que era assim. E muita gente hoje não entende isso. Então, eu vou explicar para vocês. Você estica uma rede, por exemplo. Fica toda esticadinha, mas com alguma flexibilidade. Aí você põe uma coisa pesada no meio dela. Vai afundar, não vai? Então, é mais ou menos assim. A teia cósmica é essa rede, onde vão ser colocados todos os astros, né? Tudo aquilo que você entende aí de lua, satélites, essas coisas, põe ele em cima e curva. Quando curva, você gera o tempo. Você gera o ciclo do tempo. Então, cada curvatura daquela gera um ciclo de tempo. E essa curvatura vai estar na razão direta da massa, né? Que está ali curvando o espaço. E isso, gente, muita gente não sabe. Isso é muito novo, mas já muito consolidado do meio científico. Daqui a pouquinho, então, isso aí já vai ser... já sabemos disso há muito tempo. Né? Então, no item 10, Kardec vai colocar, olha, quaisquer preciosas que fossem essas descobertas para o progresso da ciência, elas levaram perto de 2.000 anos para se popularizar. As ideias novas, tendo apenas para se propagar raros manuscritos, restava nos apartados de certos filósofos que as ensinavam a seus discípulos privilegiados. As massas que não se cogitavam quase nada de esclarecer não aproveitavam nada e continuavam a se nutrir das velhas crenças. Nós temos aqui um planeta, pode ser Saturno, pode, outro planeta aqui, ó. Pode ser Urano, sei lá. E aqui embaixo, outro planeta, pode ser a Terra. Então você olha aqui para cima e acha maravilhoso, mas não sabe o que é isso. Então fica, né? Preso a velhas crenças. Ou que aquilo não pode ser estudado, não sei o quê, e aí cada um coloca ali uma posição. Então, meu amigo, minha amiga, é lindo estudar espiritismo por causa disso. Eu, sinceramente, a não ser nas escolas fechadas, secretas do início, eu não vejo religião nenhuma fazendo estudo disso, não. Não vejo. Muito embora deveriam fazer. Não vejo, mas deveriam. A Igreja Católica deveria ter feito esse estudo lá ao longo da existência dela mais pujante, né? Os evangélicos deveriam fazer esses estudos.
Deveriam ter momentos para estudar isso aí. Os budistas, os islamitas, os islâmicos, né? Desculpa, foi o que eu falei, mas os islâmicos, todo mundo, porque isso faz parte da vida do homem da Terra. Né? Faz parte do nosso contexto de humanidade. É isso aí, gente. Então, estamos aqui terminando, né? Esse nosso estudo de hoje. Vamos continuar no próximo estudo, que é o de número 15, né? E hoje nós estudamos o capítulo 5, itens de 1 a 10. Com certeza vamos dar continuidade ao capítulo 5. Faça aí a tua revisão, sabe, amigo, amiga? Isso é muito importante, sabe? Quando a gente fala assim, faça a sua revisão, é porque cada um tem uma forma de entender a verdade. Então, a verdade, ela é singular. E, por ser singular, ela é múltipla. Então, quando um grupo de pessoas busca a verdade e depois começa a dizer a verdade, ele vai dizer por ângulos diferentes a mesma coisa, ampliando, né, num holograma, a verdade em si. Então, fica uma verdade linda. Porque o mais racional vai falar de maneira racional, o mais lúdico de maneira lúdica, o mais observador de uma maneira profunda, né? O menos observador vai colocar uma capa bonita nas observações dele. Então, é isso que faz a verdade acontecer. Por isso que nós convidamos as pessoas, faça a sua revisão. Estuda, pega aí o livro A Gênesis, capítulo 5, né? Itens de 1 a 10, e faz o seu estudo. Veja o que nós não falamos aqui. Mas aqui não foi dito, não foi explicado. Manda para a gente um pedido que a gente explica. Pelo menos vamos tentar explicar. Se eu não souber, eu digo para vocês que eu vou procurar saber. Eu estudo permanentemente, né? Então, a gente tenta ter esse conhecimento, como disse para vocês, singular. Então, quando você imagina, quando nós estivermos vivendo aí num caminho mais evoluído, um monte de espírito, né, convivendo com eles, espíritos superiores, buscando a verdade. Quanta coisa bonita não vão ser dita ali. Uma aula, já pensou? A participação daqueles espíritos superiores, fazendo apreciações sobre fatos que se deparam, né? Por exemplo, vamos falar sobre Urano. Então, estudaram lá sobre Urano de uma maneira mais aberta e tal, e aí cada um vai dar a sua colocação. Não, para mim Urano é assim e tal, enfim, chegou-se a esse jeito, aí cada um fala de um jeito. Então, meu amigo, isto é a proposta do momento. Saímos do primitivo, saímos. Agora somos homens e mulheres. Saímos do macho e da fêmea. Agora somos homens e mulheres. Daqui a pouco seremos homens santificados, mulheres santificadas. Aproprie-se desse valor, porque ele é seu. Como diz Jesus, esse ladrão não rouba e a taça não rói. Tá bom? Ô, meu irmão, minha irmã, fica com o Senhor Jesus, que ele possa cada vez mais trazer você para junto da verdade do nosso Pai. Tá bom? Fique com Deus, muita paz. Até o próximo estudo. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.